Oi, professor, boa noite. Meu nome é Paulo Bruno. E bom, eu escolhi essa imagem aqui para explicar literalmente como que funciona o computador, quais são os processos, enfim. Bom, primeiro a CPU, no caso. A CPU, ela é o cérebro do computador. Ela executa as instruções, realiza cálculo e coordena as operações do sistema. Consiste em várias partes, incluindo a unidade de controle, que gerencia a execução de instrução, e a unidade de aritmética e lógica, que realiza operações matemáticas e lógicas. No caso, a CPU é o cérebro. Quando esquenta, é por causa da CPU, que está superaquecida. Até em alguns celulares, modelos operacionais, aparece que no. Eu tinha um iPhone que aparecia, a CPU está muito quente, enfim. Tem uns até que tem também limpar a CPU, enfim. Então a CPU ela é vista ali como um cérebro do computador, que executa as instruções. A memória, a parte da memória, ela é usada para armazenar os dados e instruções temporariamente, enquanto o computador está em funcionamento. Então, o computador está ali, funcionando, processando, enfim, gerando abas, enfim. A memória ela está ali para tudo ser armazenado nela temporariamente. No caso, eu quero baixar um jogo, ele vai ser armazenado na memória do PC, no caso. E existe dois tipos principais de memória. Existe a memória RAM, que é volátil e perde seu conteúdo quando o computador é desligado. Então, no que? A memória RAM, ela é aquela memória que quando está rodando alguma coisa, ela está sendo processada ali naquele momento. Mas quando o computador ele é desligado, ela também é desligada, até eu fazer o próximo uso do aplicativo. E memória de armazenamento permanente são os discos rígidos, HDDS, e unidades que estão em estado sólido, SSD-S, que mantém os dados mesmo quando o PC está desligado. Também tem o ES, como o senhor já conhece, que são dispositivos de entrada e dispositivos de saída, no caso. O dispositivo de entrada são o teclado, o mouse e o scanner, que permite o usuário fornecer informação ao computador. No caso, ele só de entrada, tipo o teclado, onde você vai digitar as informações, o que você quiser ali, que você estiver precisando ali, você vai digitar no teclado. O mouse, enfim, tem pessoas que usam o PC sem o mouse, porque já aprendeu a fazer tudo pelo teclado. Até os programadores assim da atualidade, eles mal usam o mouse porque perde muito tempo para eles fazer os códigos, exercer certa função. Então eles preferem usar só o teclado. Mas enfim, isso daqui não vem ao caso, só uma explicação a mais. E tem os dispositivos de saída, como monitor, impressora e alto-falante. Eles exibem e reproduzem o resultado do processamento. No caso, como tem os entradas, obviamente vai existir os de saída. O monitor, ele é um dispositivo de saída. A impressora também e os alto-falantes também, porque ele pode ser retirado. Então são os de saída. E tem os barramentos que o senhor estava ressaltando na aula comigo e com os moleques, que os barramentos eles são via de comunicação, por onde dados são transferidos entre os componentes do computador. Tem também o barramento de dados que transmite dados entre CPU e memória, porque a CPU e a memória elas andam junto. Se a memória está ruim, obviamente a CPU vai estar com um leve desempenho baixo ali no caso. A CPU não vai estar 100% se a memória está ruim. Mas agora, se os dois tá bom, CPU boa, memória boa, o PC é excelente. Então, enquanto o barramento ele de endereços é usado para identificar a localização dos dados na memória, o barramento de controle coordena as atividades dos componentes. Então, o barramento de endereço ele utiliza ali para ficar localizando todos os dados da memória. E o barramento de controle ele coordena as atividades dos componentes ali, no caso. Calma aí, professor. Estou raciocinando aqui o que eu vou falar. O computador em si, ele executa programas
que consiste em uma sequência de instruções. As instruções são codificadas em linguagem de máquina, uma linguagem binária, composta por 0 e 1 segundo, que a CPU pode entender e executar. Então, o computador ele tem uma numeração certa, ou é 0 ou é 1, aonde a CPU entra aí. A CPU entra em tudo porque ela é o cérebro. Então, onde ela pode entender e executar 0 e 1. Tem, se eu não me engano, não sei se foi na aula do senhor, acho que foi na aula de Murilo, que ele falava que a tela está desligada quando é 0 e ela acende quando é 1. Não sei se ele falou no caso de Arduino, mas era alguma coisa assim, relacionada a isso. Existe o ciclo de busca e execução, onde o funcionamento básico de um processador ele envolve o ciclo de busca. Na etapa de busca, a CPU busca uma instrução na memória e na etapa de execução, a instrução é decodificada e executada pela CPU. No funcionamento geral de um computador, essas instruções são buscadas na memória e decodificadas pela CPU. Então, tudo que nós possamos ver, aprender, enfim, no funcionamento geral de um computador,